Rodrigo, Oi, estou te ouvindo muito bem agora. bom, te ouço também. Maravilha, então. Bom, então a gente vai começar, Rodrigo, com uma série de webinars aqui na integração, né? Esse é o nosso primeiro momento, Legal. juntos, você é o nosso primeiro convidado. Estamos aqui com vários participantes, então já desejo a todos boas-vindas. Participem bastante dessa nossa conversa. A nossa interação vai ser via chat, então você pode mandar a sua pergunta para a gente. E lógico, quem não pôde estar ao vivo com a gente vai ter um replay nas nossas redes sociais, né? Para que as pessoas possam acompanhar, então, e desfrutar desse bate-papo, dessa conversa que a gente vai ter nesse primeiro momento, tá? Perfeito. Deixa eu apresentar aqui, então, o Rodrigo. Rodrigo, me corrija se eu estiver equivocado, se eu esquecer de alguma coisa. Você é editor de Economia e Educação da CNN Brasil, não é isso? Colunista do Jornal Gazeta, você também é nosso consultor aqui na Integração Escola de Negócios, super parceiro, especialista em comunicação, né? Conta um pouquinho sobre você, Rodrigo. Eu estou aqui com seu currículo, você que é professor, doutor, mas se você me permitir, eu vou te chamar de Rodrigo para a gente deixar essa conversa Claro. mais intimista. Fala um pouquinho para a gente sobre você, Rodrigo, e por que comunicação, né? Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos que estão me ouvindo agora, seja nessa modalidade ao vivo ou quem está ouvindo um pouquinho depois, não tem problema. Boa tarde do mesmo jeito. Eu sempre gostei muito de me comunicar, desde muito cedo. Então, para mim, a área de comunicação ela veio de maneira natural. A primeira graduação que eu fiz foi jornalismo, na sequência eu fiz radialismo, e eu sempre gostei muito da parte de produção de texto, a parte de produção de conteúdo de comunicação. Aí eu enveredei para a questão da linguística, seja por mais uma graduação que eu fiz em letras, especialização em latim, mestrado, doutorado em linguística, e nesse semestre agora encerro o pós-doutorado em linguística também. Então, esse é meu caminho acadêmico. Do ponto de vista profissional, na integração, eu já estou há aproximadamente 3 anos, vai fazer 3 anos agora no meio do ano. Eu professor da PUC durante muitos anos já, professor da Belas Artes, fiquei 6 anos na Belas Artes, já fui diretor de instituição de ensino, já passei por reitoria em instituição de ensino também, trabalho em agência de publicidade como freelancer, sempre na produção de conteúdo e comunicação há mais de 7 anos, e em televisão, que agora eu estou na CNN Brasil, eu trabalho desde 1999, foi a primeira vez que eu entrei na televisão, na TV Record, então agora aí a gente já está falando de 21 anos, eu acho que eu estou ficando um pouco velho. Então a gente está aí com um professor e tanto, um consultor especialista mesmo em comunicação. Então nós chamamos a pessoa certa aí, um parceiro bem bacana para a gente conversar sobre esse assunto que não é novo, né? Comunicação não é um assunto novo, porém agora está ganhando uma proporção bem diferenciada, né, Rodrigo? A gente está num cenário novo, o Covid-19, e trouxe também um outro cenário de equipes remotas, mas a comunicação efetivamente precisa continuar, só que agora ela vai ser mais cobrada, não é isso? Sem dúvida alguma, a gente vive hoje um cenário diferenciado, mas eu quero só trazer a seguinte reflexão: a gente vive um cenário diferenciado, mas que, claro, dentro de um outro contexto já estava sendo sinalizado. Ou seja, Uhum. a educação digital já estava em ampla sinalização. A modalidade de ensino à distância, no âmbito da educação, estou dizendo agora, óbvio, ela já estava em franca sinalização. Mesmo no âmbito corporativo, a ideia de home office para algumas profissões específicas também já estava em sinalização. Óbvio, uma sinalização de um tamanho muito diferente do que a gente está vendo hoje por conta, como você muito bem falou, da Covid-19, do novo coronavírus. Então, isso traz vamos chamar assim, uma ideia mais abrupta, né? Um conceito mais abrupto. Então, todo mundo se sentiu de alguma forma obrigado, né, por conta desse contexto, a fazer isso. Mas era algo que já vinha sendo sinalizado, tanto na área de educação como na área corporativa. Então, Perfeito. veja, você quer continuar agora ou você quer que eu entre no assunto? Como é que você prefere agora? Mas eu só fiz questão de responder o seu questionamento. Imagina, Rodrigo, eu quero que você fique à vontade. E você que está assistindo a gente ao vivo, por favor, mande as suas perguntas no chat. Eu vou replicando aqui para o professor Rodrigo e ele vai respondendo para a gente. Vamos aproveitar bastante, né, esses momentos que a gente tem junto. Então, manda a sua pergunta, Rodrigo, fica à vontade para colocar a sua apresentação, colocar o assunto que você trouxe para a gente hoje, né, nesse primeiro momento.
Perfeito. Então, eu quero só alinhar algumas expectativas, eu faço isso sempre nos meus treinamentos. Aqui a gente tem 25 minutos, então é um tiro rápido, é um tiro curto. Então, eu gosto muito sempre de fazer provocações. Não sei se alguma das pessoas que estão vendo, tanto agora no ao vivo como depois, já passaram por algumas salas de aula da integração e tiveram a oportunidade de a gente se conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, não sei se tem alguém que eu já conheço, mas eu gosto muito de fazer um alinhamento de expectativas e gosto muito de fazer provocações. Eu entendo que, como consultor, a minha grande missão é provocar a reflexão das pessoas. É claro que a gente traz algumas dicas, claro que a gente traz alguns conceitos, alguns casos, óbvio que sim, mas acima de tudo para que, quando termine esse webinar, por exemplo, a pessoa vá para casa assim, nossa, que reflexão foi aquela? Deixa eu pesquisar alguma coisa, deixa eu ler um pouco mais sobre isso, deixa eu me interessar um pouco mais, deixa eu aprender um pouco mais. Principalmente quando a gente fala de um tiro curto, como é o caso aqui desse webinar, eu acho que isso fica ainda mais evidente. Quando tem um treinamento de 8 horas, que é o normal, eu já faço isso. Quando é 25 minutos, eu tenho que fazer isso de maneira mais expressiva, ainda mais importante, para que a pessoa em casa termine o webinar cheio de coisas na cabeça, a pessoa cheia de coisas na cabeça para conversar. Bom, essa é a primeira coisa, ou seja, eu vou trazer aqui provocações. Tudo bem? Um segundo alinhamento que eu quero fazer é o seguinte, eu tenho aqui uma apresentação, um PowerPoint curto, né, que eu trouxe, vamos chamar assim, uma mescla de algumas coisas que eu já passei em treinamentos, alinhado com essa ideia nova aí do coronavírus. Então, eu vou me ater a falar um pouco mais, vez ou outra eu vou trazer uma indicação de vídeo, etc., para vocês assistirem. Aí eu coloco aqui, mas a Cássia depois verifica a melhor forma de disponibilizar para vocês algum pedaço da apresentação, etc. Isso é super tranquilo. Na verdade, os slides vão servir para que a gente possa ilustrar algumas coisas, tá bom? Eu acho que a grande questão, eu vou fazer rapidamente o compartilhamento, então, aqui para vocês da apresentação. A grande questão, assim, comunicação corporativa, cenários de equipes remotas, né, que foi o que a Cássia já fez a introdução. Então, se a gente continuar aqui na questão, eu coloquei um vídeo, não precisa rodar o vídeo agora, depois a Cássia disponibiliza o link. O que é ser criativo, né? Porque muita gente fala assim, nossa, a gente precisa agora ser criativo. E esse vídeo é muito legal, talvez alguns de vocês já conheçam. É um vídeo de, se não me engano, 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo tocando um piano. Eu gosto muito, muito, muito desse vídeo. Primeiro porque o jeito que eles tocam a música é muito agradável, né? É uma forma muito agradável o jeito que eles tocam. Mas mesmo que você já tenha assistido a esse vídeo, não tem problema nenhum. O ponto é dizer assim, como é que a gente, entre aspas, claro, como é que a gente reinventa a roda? Quer dizer, quando a gente fala de comunicação, o ser humano se comunica há milênios, independente aí de questões de, estamos em 2020, claro, numa questão de uma sociedade ocidental cristã, que a gente está dizendo, mas o ser humano se comunica há milênios. Então, sempre quando a gente fala de alguma coisa diferente, todo mundo vem e fala assim, nossa, a gente precisa ser criativo, o que a gente faz de novo? Poxa vida, se a gente pegar alguns teóricos da sociologia, da antropologia, né, alguns vão dizer assim, principalmente Levi-Strauss, que é um antropólogo fantástico, ele vai dizer assim, olha, nada no mundo é novo, é inédito, depois do Fiat Lux. Fiat Lux é uma expressão em latim que significa faça-se a luz. Então, assim, ele diz conceitualmente falando, claro, independente das crenças que algumas pessoas podem ter aqui ou não, ele diz assim, tenha vindo de uma explosão, ou tenha vindo de uma entidade superior dizendo assim, faça-se a luz, essa luz vindo da explosão ou de uma entidade superior, em ambos casos, o que acontece? Depois disso, nada mais foi novo. Ou seja, tudo, segundo ele, é uma recriação da versão anterior. Então, veja, se você teve faça-se a luz, depois de alguma forma, não lembro a ordem de cabeça agora, mas depois de alguma forma, faça-se o firmamento, faça-se a água, faça-se o ar, e por aí vai, nada mais é do que uma referência à questão anterior. E aí algumas pessoas podem perguntar assim, então de onde vem a inovação? Inovação vem não de você tocar um piano, porque veja, se vocês assistirem a esse vídeo, uma pessoa que fez aulas, ou mesmo que não fez e tem algum certo dom, consegue tocar. Mas a forma de tocar foi diferente. Então, por isso que é inovador. Então, o que a gente tem que pensar agora numa introdução desse webinar? Como é que a gente inova a comunicação? Como é que a gente inova a forma do contato digital? Isso eu quero trazer muito para vocês, e eu já passo aqui rapidamente para o próximo slide. O que mudou no comportamento humano e qual o impacto dessas mudanças na estratégia de comunicação? Aí 2 perguntinhas aqui abaixo. Quem é você neste mundo moderno? Como você se relaciona com os outros?
Eu vou agora só interromper o compartilhamento um pouquinho, voltar aqui para mim para dizer o seguinte, poxa, quem é você nesse mundo moderno? Como é que você vai se comportar nesse mundo moderno? E se essas estratégias de comunicação mudaram, como é que a gente faz? Então, veja, primeiro slide eu falei o que é ser criativo, expliquei um pouquinho conceitualmente falando, e disse que a gente precisa modificar a forma de contato, modificar. E aí vem um termo já, o primeiro que eu quero trazer, entre aspas, nessa novidade para vocês, como é que vai se dar o novo contato digital? Olha só que interessante, essa é uma pergunta bem bacana. Uma reflexão, desculpa. Novo contato digital. Por que novo? Porque esse Zoom que a gente está utilizando agora, essa ferramenta, ela não é nova. As pessoas já usavam o Zoom para comunicação, né? Outras ferramentas como Skype, Hangout, etc. Isso não é a novidade. O ponto é o seguinte, como é que agora a gente, estando em casa nessa quarentena, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar, como é que agora a gente usa essa ferramenta para ser produtivo e gerar resultado? Porque o que as pessoas estão entendendo? Que a comunicação agora, e eu falei muito, por isso que eu puxei a ponta do ensino à distância, a Cássia e todo mundo que está me escutando, porque veja, qual foi um grande erro do ensino à distância nos seus primeiros passos? Quiseram dar Ctrl+C na aula presencial, Ctrl+V na aula online. O que eu quero dizer? Pega o mesmo modelo cognitivo da aula presencial e transfere essa cognição para a aula online. O que acontece? O modelo cognitivo é outro. Eu, por exemplo, agora aqui no computador, vocês me ouvindo no computador, vocês têm uma série de distrações, vocês têm um aspecto cognitivo diferente de que, por exemplo, se eu tivesse na sala de aula da integração, com essas 20, 30, 40, tanto faz, 50 pessoas em sala de aula interagindo presencialmente. A cognição ela é outra. O seu grau de atenção ela é outro. E quando eu falo a cognição é outra, eu quero dizer que a forma de você receber o conhecimento ela é diferente. Independente das distrações em si, que, claro, se modificam, mas a sua forma de entender é diferente. Então, uma das questões que eu fui estudar lá em Washington, na Georgetown University, é como que a gente faz alguém aprender um conteúdo pela internet? Como é que faz? E a gente começou a estudar isso, e uma das respostas que a gente chegou, do ponto de vista digital, claro, é que quem ia nos ajudar seria a inteligência artificial. A inteligência artificial conseguiria entender tudo isso de uma maneira melhor. Bom, essa é uma primeira contribuição, ou seja, o novo contato digital. Não basta apenas manter a relação comunicativa, ou seja, não basta apenas eu aprender a falar com uma câmera e várias pessoas me olhando em outras câmeras, não basta apenas isso. Né? O que precisa ser feito? Precisa, assim, o contato agora é diferente. Eu tenho que conseguir que a comunicação aconteça, mas eu tenho que ser produtivo e gerar resultado. Ou seja, como é que eu sou produtivo e gero resultado dessa forma? É muito diferente, porque quando você está no ambiente da empresa, no ambiente da sua sala, pessoas em volta trocando ideia com você, você vendo o trabalho de alguém, perguntando alguma dúvida, a equipe se motivando, quadros, o chefe do lado, o chefe na sala, aquele horário para o intervalo, tudo aquilo te faz, na ambientação, você ter um contato diferente. Veja, o que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo muito claro que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte: estádio de futebol. E pode, claro, se você não gosta de futebol, você pode transferir isso para outros esportes, não tem problema nenhum, né? Veja, se você assiste o jogo pela televisão sozinho na sua casa, você liga a televisão e assiste ao final de um campeonato, obviamente que quando você vê esse estádio, quando você vê esse jogo, você tem emoção. Você tem emoção, você tá lá, você torce, você briga. Quando o seu time faz gol, vai lá na janela gritar. Aqui no meu bairro, muita gente faz isso. Vai na janela e grita. E você tem um grau de emoção. Se você vai ao estádio de futebol, e eu não estou entrando em mérito de brigas e confusões, eu estou entrando no mérito do contexto, tá? Para ficar claro. Se você vai no estádio de futebol, num ginásio de basquete, de vôlei, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver um jogo da Seleção Brasileira de Vôlei ali do ginásio, a emoção é outra. É outro contexto, cada ponto, cada jogada, etc. A torcida, eu tenho que admitir para vocês que eu sou corintiano, então você vai lá no estádio do Corinthians, a Gaviões começa a gritar e você entra naquela esfera, é outro contexto. Se a gente trouxer para a comunicação, esse é um grande cuidado que a gente tem que tomar. O nosso contexto não é o mesmo. É como se a gente estivesse assistindo a final de campeonato pela televisão e antes a gente assistia no estádio. É completamente diferente. Mas veja, há algumas vantagens. Por isso que eu gosto muito desse exemplo do futebol. Quando você está no estádio, por exemplo, não tem replay do gol.
não tem replay do pênalti, não tem replay daquela falta, você não pode ver de novo. Você tá lá, você viu, acabou. Acabou. Entendeu? Não tem jeito. Em casa tem. Tem o replay, você olha de novo, você pode voltar até com aquelas televisões que gravam, você volta a ver o gol de novo. Você tem vantagens, tem desvantagens e tem vantagens. Então, onde eu estou querendo chegar, que é um pouquinho da continuidade do treinamento, situações comunicativas. Você tem que sempre entender situações comunicativas, e aí eu vou me permitir de novo compartilhar a tela aqui com vocês, só para dar continuidade. Sim. Então, tem um outro vídeo interessante aqui que chama All Work and All Play. Esse eu já passei em muitos dos meus treinamentos, gosto muito desse vídeo. É um vídeo que fala sobre os millennials. Depois eu volto nesse assunto, mas deixa aqui a dica, depois a Cássia, se for o caso do interesse de vocês, passo o link para vocês, ok? Aí tem assim, leitura como conhecimento de mundo, mas eu vou colocar aqui para vocês. Olha só que bacana. Situação comunicativa. Cheguei aqui no slide. Ou seja, o que você tem que levar em consideração numa situação comunicativa? O contexto, ou seja, a situação, o seu interlocutor, ou seja, quem ele é e como ele está, e a mensagem que você está colocando, tanto do ponto de vista do conteúdo como da forma. Vou interromper aqui e voltar. O que eu quero dizer para vocês? Quando você muda o contexto, não adianta você só falar assim, eu sou um bom orador, eu falo bem, eu tenho uma oralidade bacana, tenho uma oralidade boa. Não adianta você fazer isso. Porque, veja, a Cássia que está me assistindo agora e todos os outros participantes, vocês estão num contexto que, por exemplo, eu não estou vendo a reação de vocês. Veja que diferença é assim, muito grande para o meu caso como consultor. Eu vejo a Cássia aqui na tela, eu vejo as reações dela, as afirmações, as negações, as reações de alguma forma do rosto dela, mas eu não vejo de todos os outros. Alguém vai falar assim, não, mas você pode colocar naquela tela, Rodrigo, que vem todo mundo junto e você pode exibir todo mundo. Posso colocar nessa tela. Mas mesmo assim, a minha concentração na sala de aula, em quem eu posso olhar para um, olhar para outro e conversar, é diferente. Ou seja, eu como consultor agora num webinar como esse, eu preciso também me valer dessas estratégias para ser efetivo na minha comunicação. Aí eu vou fazer a ponte direto agora, para a gente ser bem objetivo, para o mercado corporativo. Veja, quando você entrar nessas reuniões, como é que você tem que se portar? Como é que a sua roupa, talvez você não ligue, o seu cabelo, talvez você não ligue, talvez alguém passe atrás, aqueles memes que a gente vê na internet, não é isso? Talvez você coloque elementos, veja que eu tenho alguns elementos, eu estou até aqui apontando ali na minha prateleira, alguns outros aqui, confesso para vocês, para fazer esse webinar, eu tirei alguns deles porque geraria distração, né? Esses elementos poderiam gerar distração. Então, veja, eu me preocupo com algumas coisas que talvez eu não me preocuparia num outro contexto. Então, a descoberta que a gente está fazendo, e eu falei essa frase no começo, assim, novo contato digital. Numa conversa que eu tive com a Cássia, anterior aqui ao nosso webinar ao vivo, eu falei para ela de algo que eu fiquei realmente impressionado, independente de gostos musicais, ok? Eu não gosto muito da ideia de sertanejo, musicalmente falando, por favor, não me entendam mal, eu sou o cara do rock, né? Então, eu só quero dizer assim, mas eu fiquei impressionado e assisti um trecho, né? De um especial feito por uma dupla sertaneja, se eu não me engano, Jorge Mateus, se eu não estou equivocado, e olha só, 2 milhões foi o número de pessoas, de 2 milhões de pessoas, 2 milhões ao vivo, ao mesmo tempo assistindo. Isso eles nunca conseguiriam reunir isso num show, por exemplo, numa casa de espetáculos. Eles reuniram um público muito maior, muito maior. A live deve ter sido maravilhosa, eu vi um trechinho, repito, independente do gosto, eu vi eles conversando, tomando ali alguma bebida, eu realmente não reparei qual era, mas eu estou dizendo assim, bebendo, conversando, ou seja, provocaram uma interação completamente diferente da interação que eles fariam, se fosse o show presencial, é um outro tipo de interação. Eles provocaram o seguinte entendimento, eu estou aí na sala da tua casa, tocando música para você. Então, o que eu achei genial desse show do Jorge Mateus? Eu achei genial a contextualização que eles fizeram para fazer a live do show. Porque eles podiam ter feito o que eu brinquei não, né? Falei sério agora no começo do ensino à distância. Dar um Ctrl+C no show, Ctrl+V na live, ou seja, fazer uma grande produção, botar lá câmeras gravando, como se fosse um DVD, por exemplo, colocar lá as câmeras, fazer o DVD e todo mundo assistir em casa. Daria certo? Acho que até daria, as pessoas assistiriam, seria legal, seria bacana, mas não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram assim, eu preciso fazer
com que a pessoa que está em casa sinta que eu estou na sala dela, tocando num pocket show para ela. Olha que estratégia comunicativa genial. Genial. E eu vi nos stories de muitos amigos meus, por mais que eu seja roqueiro, tenho muitos amigos que gostam aí do sertanejo. Eu vi em vários stories as pessoas com pipoca, com cerveja, com bebidas, etc. Ah, eu tô aqui. Olha o termo que eu ouvi. Eu estou aqui no show do Jorge Mateus. Olha que espetáculo. Eu que sou da linguística, quando eu vi esse termo, eu falei, gente, olha só o que a pessoa fala. Eu estou aqui no show do Jorge Mateus. Ou seja, eles conseguiram, por meio da situação comunicativa, provocar um resultado efetivo na live deles. E aí eu transfiro a pergunta para vocês. Que tipo de show vocês vão fazer na live de vocês? Vocês vão abrir câmera, simplesmente falar, como se você estivesse lá na aula, né? Ou como se você estivesse, desculpa, no trabalho, eu que confundi agora com a aula, perdão. Como se você estivesse no seu escritório só falando, não vai dar certo. Se tiver 30, 40, 50, 60 pessoas, vai parecer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, qual o grande recado que eu quero dar, agora que eu vi que eu já falei 20 e poucos minutos, eu falo mais com a boca, caramba, mas qual o grande recado que eu quero dar para vocês, que eu acho que é a minha grande contribuição nessa webinar de hoje? Não faça Ctrl+C, Ctrl+V da sua comunicação. Se você fizer Ctrl+C, Ctrl+V, se você pegar a ideia do Jorge e Mateus que eu citei para vocês, é como se você fizesse um show qualquer. Eles entenderam claramente o que eles precisavam fazer. As pessoas estão em casa, então eu preciso ir na casa, ir até a casa das pessoas de maneira digital. E eles fizeram isso com maestria. Com maestria. Então, assim, e volto a dizer, esquece o gênero, se você gosta ou se você não gosta. Assiste lá, 2, 3 minutinhos, se for o caso. Ouça uma música lá e entenda o que eu estou dizendo. O grande recado para você, na comunicação, no sentido das equipes remotas, né, nessa comunicação nessa área digital, ou como eu disse no começo, o novo contato digital, como é que ele é? Ele é contextualizado. Ele é dentro de uma situação comunicativa que gere uma perspectiva como se fosse presencial. E quando você pegou o ensino e colocou o presencial na distância, o que eles fizeram? Ah, o professor faz um vídeo, o professor coloca um texto, o professor coloca um gráfico e vira aula EAD. Eu sou professor universitário há 16 anos. 16 anos, eu digo, a maior reclamação do mundo universitário hoje é o sistema EAD. Praticamente ninguém seria muito dizer, mas no mínimo 90% acham que não funciona. E por que não funciona? Ctrl+C, Ctrl+V. Quando a gente começou lá na universidade nos Estados Unidos a entender como a inteligência artificial pode fazer a diferença numa ideia responsiva, numa ideia adaptativa, a aprendizagem começou a acontecer e aí os resultados começaram a ser inimagináveis. Ou seja, sem Ctrl+C, Ctrl+V, pensando novo contato digital, situações comunicativas contextualizadas. E aí eu deixo a seguinte pergunta para eu passar para a Cássia e ver se a gente termina essa parte, ou se tem algumas perguntas, que é o seguinte: como você vai contextualizar, entre aspas agora, o seu show pela internet? Como é que você vai dar o seu show pela internet e fazer com que a sua comunicação gere tantos resultados quanto, por exemplo, o show dessa dupla sertaneja gerou? Eu acho que esse é o grande recado desse webinar, Cássia. Legal, Rodrigo. E algumas pessoas até escreveram aqui no chat, se apropriando dos exemplos que você deu. Aqui o José Eduardo Ribeiro disse o seguinte: gostei muito da comparação com os esportes coletivos e torcida no estádio e assistindo em casa sozinho com fone de ouvido. As distrações no online são um grande desafio mesmo. E aí a Fernanda, ela comenta aqui... Só complementar o que ele falou? Sim. É um detalhe importante, Cássia. Quando a gente está agora com fone de ouvido, é José Ribeiro, é isso, Cássia? Isso. José Ribeiro, um grande abraço, hein, José? Olha só que interessante que você falou. Você está com fone de ouvido, me ouvindo agora, claro, é um tiro curto de 25 minutos e é provocativo, mas veja, você tem as suas distrações. Quando você estiver no meu lugar, por exemplo, José, o que você tem que pensar? O que eu faço para quem estiver me ouvindo não ter essas distrações? Veja, propositadamente eu não fiquei o tempo todo nos slides, usei poucos slides para você ficar me olhando. Propositadamente eu não fui conceitual, eu fui exemplificativo. Porque se eu fosse muito conceitual agora nesse webinar, provavelmente vocês perderiam atenção. Quando eu usei o jogo de futebol, quando eu usei o show do Jorge Mateus, eu fiz o seu aspecto cognitivo recorrer à sua memória visual para pensar num jogo de futebol, pensar num jogo de basquete, pensar no show do Jorge Mateus. Por isso que o exemplo fez sentido. Então, isso foi proposital, ok? Grande abraço para você. Pode continuar, Cássia. A Fernanda, ela comenta aqui a respeito da live, né, que foi feita no show. Foi muito gostoso a live.
A interação com os nossos amigos via online também foi muito bacana, trocamos selfies e tudo. Agora imagina só, Rodrigo, num show a gente já faria, né, as selfies. Agora imagina só, literalmente a distância, né? Que Literalmente, experiência. distância, veja assim, num show, numa casa fechada, claro, depende da casa, você vai atingir 5 mil, 10 mil, 30 mil. Mesmo se você fizer um show no estádio, você atinge aí 50 mil pessoas, alguma coisa assim. Não estou entrando no mérito do número, mas com certeza não atingiria, 2 milhões. Então imagina que são 2 mil milhões de pessoas, 2 milhões fazendo selfie. Hashtag show do Jorge Mateus. Ou seja, se eu fosse empresário do Jorge Mateus, claro que entre aspas, óbvio, né? Eu falaria assim, cancelados todos os shows presenciais. Vamos só fazer live agora. Porque a representatividade disso é muito maior. O engajamento é muito maior. Claro, tem gente que vai falar assim, Rodrigo, mas eles não receberam cachê. Claro, tem o cachê do show, outros custos que envolvem. Eu estou falando do ponto de vista do engajamento. O engajamento pela live que eles fizeram foi extremamente superior. Isso é maravilhoso. Rodrigo, eu queria que você, só para a gente finalizar, você deixasse. Eu sei que você falou da questão de contextualizar aí o seu show, mas eu queria que você deixasse numa frase, numa palavra, um recado para quem está assistindo a gente agora e para quem vai assistir a gravação depois. Algo que você considera assim importante, que você diria assim, eu não posso sair dessa live, desse webinar sem dizer isso para esse pessoal. Eu queria que você Perfeito. dividisse isso com a gente. Em vez de uma frase, Cássia, pode ser alguns tópicos? Pode. Vamos lá. Primeiro, novo contato digital. Por que eu estou dizendo novo? Porque o contato digital já existia e há muito tempo. Mas agora é um novo contato digital. Por quê? Porque ele é novo. Porque ele não é só um contato mais informativo. Ele agora é um contato informativo mais produtivo. Ou seja, é algo que tem que gerar resultado. Então não adianta eu passar uma informação, eu tenho que gerar resultado. Por isso eu fiz as duas analogias do jogo de futebol e do show do Jorge Mateus. Então, novo contato digital. Segundo ponto, não faça Ctrl+C, Ctrl+V na sua comunicação. A internet requer outras habilidades, tanto de quem fala, como principalmente de quem ouve. Então, leve em conta tudo isso e não faça Ctrl+C, Ctrl+V. Recontextualize a sua comunicação, porque aí vem para o terceiro tópico, situações comunicativas. A situação comunicativa na internet ela é muito específica e cada vez que a gente faz algum tipo de ação na internet é diferente. Hoje é um webinar de 25 minutos. Se daqui a pouco a integração me pedir um webinar de 2 horas, eu vou ter que usar outra estratégia. Se eu tiver com todas as pessoas, e propositadamente eu deixei aqui só a Cássia, para eu conseguir me concentrar aqui nas perguntas dela e ela poder fazer essa intermediação, foi o combinado que eu fiz com ela, eu tenho uma ideia. 25 minutos, eu precisava dar um tiro curto. Se fosse em 2 horas, eu teria que mudar a situação comunicativa. Talvez eu não fizesse aqui no meu escritório, talvez eu fizesse em outro lugar, talvez eu descesse aqui no meu prédio, na área comum, e fizesse uma outra história. Então, veja, essa contextualização é importante. Repetindo, novo contato digital, não faça Ctrl+C, Ctrl+V na comunicação, ou seja, leve em conta sempre a situação comunicativa, ou seja, o contexto. E aí você consegue alguma coisa. Eu estou super à disposição para o que vocês precisarem, mesmo se a Cássia depois quiser me mandar algumas perguntas. Eu faço um vídeo respondendo as perguntas e mando para vocês. Nem combinei isso com a Cássia, espero que ela não brigue comigo. Nem combinei isso com a Cássia, mas se precisar fazer isso, eu estou super à disposição. Bom, Rodrigo e todos que estão nos assistindo, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. E queria aproveitar, só para a gente finalizar, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira colocar aqui no chat, já manda aqui para a gente, que eu já passo aqui para o Rodrigo rapidinho, para a gente aproveitar esses minutos. Mas eu já quero ir te agradecendo, Rodrigo, pelo seu tempo com a gente, por essa troca tão positiva. E a parceria de sempre, né? Muito obrigada mesmo. E é um prazer também estar aqui falando com você, como sempre. É muito divertido. Sem nenhum problema, adoro fazer esses webinários. A segunda ou terceira vez que a gente faz junto, né, Cássia? A nossa dupla aqui, praticamente uma apresentação de televisão. Fica muito legal. Espero que a gente faça mais. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mandem as perguntas. Se não der tempo agora de responder, que a gente vai desligar por conta horário, estou correndo lá para a CNN, estarei lá daqui a pouco já trabalhando também. Então, deixe as perguntas com a Cássia. Eu me comprometo com vocês a fazer um vídeo e mandar para ela com a resposta das perguntas. E aí vocês combinam com ela como é que vocês podem receber, etc. Mas eu só quero dizer que eu estou à disposição. Sei que o tiro foi curto, imagino que tenha muita dúvida, mas me coloco à disposição para responder
todas as perguntas que surgiram e, de repente, não deu tempo de responder agora. Tá bom, Cássia? Perfeito, então, Rodrigo. Já estou pegando aqui as perguntas do pessoal. Tem bastante coisa legal para a gente poder responder. Ótimo. E a gente vai deixar à disposição nas nossas redes sociais. Então, você que gostaria de rever, tem um replay desse momento, estará nas redes sociais para vocês, tá? Todas as perguntas que estão surgindo aqui, que agora está surgindo bastante coisa. Eu vou disponibilizar tudo para o Rodrigo, tudo respondidinho para vocês, tá? Todo mundo aí pode mandar pergunta que eu vou responder. Não vai nenhuma pessoa vai ficar sem responder, tá bom? Todo mundo que mandou a pergunta, eu vou colocar a resposta, seja por texto, seja por vídeo. Você não vai ficar sem sua pergunta respondida. Rodrigo, será que a gente tem, eu sei que você tem um compromisso agora, né? Só pegar mais 5 minutos seus, só para a gente responder 2 perguntinhas aqui extremamente importantes que a gente não pode deixar de responder? Combinado, pode falar. A pergunta da Maiara, ela fala assim, com esse cenário de Covid-19, como ficam as questões de datas comemorativas? Por exemplo, a Páscoa chegando e agora a gente está no digital, né? A gente está no digital, então as datas comemorativas vão ser reinventadas. Eu vi, inclusive, alguns exemplos, eu gosto muito quando eu vejo esses exemplos na internet, porque sempre é material de trabalho, né? Principalmente eu que trabalho como comunicação. Então, assim, as datas comemorativas vão ter que ser adaptadas. A Páscoa, por exemplo, ela tem um cunho comemorativo familiar, né? Ela tem um cunho comemorativo até cristão. Eu digo até porque tem gente que leva a sério a questão cristã e tem gente que entende por uma questão de opção que é um ovo de Páscoa, um almoço em família e tá tudo bem. E não importa se é um ou se é outro. Eu quero dizer o seguinte, a Páscoa é uma data familiar, assim como o Natal, por exemplo, é uma data extremamente familiar. Óbvio que cada família pode ter as suas exceções, cada pessoa pode ter a sua exceção. O que eu estou falando é de questão de sociedade, tá bom, gente? Só para ficar claro. Então, elas vão ter que se reinventar. Assim como a gente está vendo os aniversários, eu assisti um vídeo muito bacana, claro, acredito eu que já deve ter virado meme, um rapaz comemorando o aniversário assim, ele pegando um secador para soprar, né? Para colocar o vento nas velhinhas. Aí ele virou a câmera assim e uma série de computadores. Acho que a gente teve uma queda aqui, pessoal, na transmissão do professor Rodrigo. Deixa eu falar com ele aqui rapidamente. Sobre a questão das lojas e das marcas que vendem ovos de Páscoa. Você voltou, Rodrigo. A gente teve um pequeno cortezinho aí, uma instabilidade rápida na internet. Qual foi a última coisa que eu vi, Cássia? Contextualiza pra gente que você estava falando que a Páscoa pode ser um momento cristão também, e aí você ia colocar algumas informações a respeito desse momento quando cortou. Perfeito. Na semana passada a gente fez uma matéria e as grandes marcas de chocolate estão prevendo de 10 a 15% a menos de faturamento agora. Ou seja, é uma previsão ainda. Mas eles mesmos que colocaram esses 10, 15% a menos sabem que na prática deve ser ainda menos, muito menos. Mas quem mais vai sofrer são os pequenos produtores. Porque esses pequenos produtores não vão ter uma logística de conseguir fazer as entregas que eles faziam antes. Eles não vão conseguir fazer isso. Então, não só a data, não sei quem fez a pergunta, vai ser ressignificada, pelo menos neste contexto de coronavírus, obviamente, como as estratégias comerciais vão ter que ser outras. Não adianta só ter delivery. A gente tem que imaginar, e depois, se precisar um outro webinar para a gente conversar um pouco isso, frentes comerciais no contexto do coronavírus. Olha que bacana. Frentes comerciais que eu digo do ponto de vista da comunicação, claro, dentro do ambiente do coronavírus. Como é que a gente pode se comunicar de maneira diferente e não apenas pensar na ideia do delivery? Como é que a gente pode pensar em outras ideias nesse sentido? Né? Acho que o show do Jorge Mateus foi um grande exemplo disso. Então, a gente pode pensar outras. Agora, que a Páscoa será amplamente impactada, não apenas na questão familiar, mas principalmente na questão comercial, eu falo principalmente porque envolve questão econômica na sociedade. Não estou desmerecendo a questão familiar de forma alguma. Estou dizendo que a questão econômica vai ser mais impactada. Então, realmente vai ser algo bem, bem importante. Você falou que você tinha mais uma pergunta, né, Cássia? Isso, e aí eu vou juntar, porque a pergunta, na verdade, seriam dicas. Você fez uma apresentação aqui pra gente, utilizou pouquíssimos slides, então, nesse novo contato digital, como seria essa apresentação, né? Dica de slide para um tipo de conversa nesse sentido, e também alguma dica de linguagem corporativa. Eu estou juntando aqui a pergunta da Tatiana e da Valquíria para a gente aproveitar o momento. Sem problema. Essa é uma pergunta que, assim, sério mesmo, a gente precisaria ter pelo menos uns 15, 20 minutos para eu dar os exemplos, né?
Uhum. Então eu vou fazer uma resposta que eu tenho certeza não vai ser a completa como as pessoas que perguntaram gostariam, por conta que realmente precisaria de algumas referências maiores, mas eu vou tentar ser bem objetivo nessa resposta. Primeiro de tudo, eu usei poucos slides de propósito. Por quê? Porque quando eu coloco um slide aí na sua frente, inclusive eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Aquele primeiro slide do criatividade que eu deixei, eu confesso para vocês que depois que eu percebi que estava um pouco a mais do tempo que eu mesmo coloquei, fui lá correndo e tirei. Eu mesmo acabei falando e deixei aquele slide da criatividade, acho que até muito tempo. O slide, ele faz você... O que acontece? O slide, quando está junto com a sua apresentação, você tem você e o slide. Mas como você está falando, as pessoas estão muito mais te olhando do que para projeção. Você pode deixar o slide lá. Eu, quando dou o treinamento na integração, eu saio de perto da tela, justamente para as pessoas colocarem o olhar em mim e não na tela, e deixo a tela lá. Quando a gente faz a apresentação aqui e eu coloco o slide, você fica só com o slide no compartilhamento de tela. Então, depois que você leu, tem que ir embora rápido. Foi embora rápido. Por isso que eu falo que eu cometi um erro e eu deixei o slide inicial de criatividade até um tempo a mais do que eu deveria. Né? Então, veja, slides rápidos, slides ainda mais curtos, slides ainda mais imagéticos. Isso sem dúvida alguma. Colocou a imagem, falou, tirou. Se precisa, vai lá e coloca de novo. Mas colocou a imagem, falou, tirou, volta. Colocou a imagem, falou, tirou, volta. É isso sem dúvida alguma. Primeiro ponto. Segundo, linguagem. Poxa vida, a linguagem ela é mais dialógica. Isso pode ser tema, inclusive, de um outro webinar, se for o caso. O que é linguagem dialógica? Tem um autor na literatura que eu gosto muito, chama Carlos Drummond de Andrade. Ele escrevia muito do ponto de vista dialógico. Ou seja, é uma conversa com o leitor. Ele escrevia muito assim. Agora a gente tem que pegar o novo contexto digital, o novo contato digital e entender que a linguagem ela é dialógica. Ela não é só uma linguagem expositiva e informativa, é uma linguagem dialógica. Então, respondendo bem a pergunta, slides, como eu falei, colocou, visualizou, tirou e volta. Se precisar, coloca de novo. E do ponto de vista da linguagem, a gente tem que falar sobre dialogismo, ou seja, quando você fala, já pressupondo um contato dialógico e não apenas informativo, porque senão você vai deixar as pessoas cansadas. Mas depois a gente pode desenvolver um pouquinho, até um outro webinar, sugere aí para o Fernando, linguagem dialógica no mundo digital. Seria bem legal esse webinar, acabei de pensar nesse título, olha só. Então, tá bom, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Todos que estiveram com a gente nesse primeiro momento, eu agradeço também em nome da integração, né? Rodrigo, tá convidadíssimo, lógico, para um outro momento junto com a gente. E vamos aí em frente nesse novo cenário que a gente está vivenciando agora, né? Sem dúvida alguma, um forte abraço para todos. Vou agora para o meu outro trabalho. Torçam aí por mim, né? Estou ali de máscara e luvas trabalhando, vai dar tudo certo. Então, assim, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, como eu digo sempre em todas as minhas comunicações. Espero que tenha sido útil. Esse é o grande ponto, que tenha sido útil, que você saia desse webinar, seja aqui ao vivo, se você estiver assistindo já mais para frente, em outro momento, que você termine esse webinar dizendo assim, poxa, foi útil. Esse é o grande objetivo. Um forte abraço a todo mundo, boa semana para vocês, continuo à disposição e depois eu respondo as dúvidas, tá bom? Um abraço. Beijo, tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Gente, amanhã a gente tem outro webinar, tá? A gente vai fazer o mês inteiro de webinar para vocês. Então, não percam o play, aproveitem muito para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aí ao longo do mês, tá? Então, não percam, o nosso setor de marketing vai disponibilizar para vocês os links de acesso e a nossa agenda semanal e mensal com todos os webinars, tá bom? Muito obrigada e até amanhã.